Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Introdução à Estatística. Então nessa aula, nessa videoaula, a gente pretende falar um pouco sobre o que é estatística, quais são as suas áreas de atuação, qual é o esquema para uma análise estatística de dados, né? E também comentar um pouco sobre o papel da estatística na engenharia por meio de um exemplo. Então, primeiramente, a gente vai começar com um pouco de história. Sabe-se, então, que a história da estatística ela está totalmente relacionada com a história das grandes civilizações, não é? Ou seja, pode-se observar desde o Egito Antigo, na Babilônia, né? No Oriente Antigo, que o sistema de governo das grandes civilizações se baseavam na coleta de informações a partir dos seus cidadãos, não é? E, historicamente, o que a gente tem de relato, né? Nós temos relatos, então, que, por exemplo, no Egito Antigo, que isso é por volta de 3.000 a 3.200 a.C., né? Por exemplo, os faraós, eles realizavam um estudo com tabelas de dados estatísticos, né, para fim de recrutar, por exemplo, as pessoas, né, para servir nas Forças Armadas, para uma defesa de território, e também eles tinham os chamados escribas, que eram seriam os contadores do mundo antigo, né, para preparar uma cobrança de impostos para que os próprios faraós pudessem organizar então a cidade, fazer melhorias, né, e tudo mais. Então já existia uma certa tabela de dados, né, de certa forma organizados a fim de avaliar isso. Né? E também a gente observa, por exemplo, na China, né, com o grande filósofo da antiguidade chamado Confúcio, né, ele também relata em seus textos que dados da população chinesa foram levantados, né, sobre questões onde eles estavam morando, né, quantos filhos essas pessoas tinham, né, e tudo mais. Ou seja, a gente pode pensar que esse levantamento de dados na China antiga, né, em torno aí de 2.000 anos antes de Cristo, né, poderia ser considerado como o primeiro recenseamento, né, ou seja, o primeiro censo da história aí da humanidade, né? Então, o que a gente observa, né, que as pessoas estavam no Egito, as pessoas estavam na China, né? Nós temos exemplos de imperadores como, por exemplo, Carlos Magno ou Guilherme, ou um conquistador, né? Que eles também faziam levantamentos de dados, mas para a obtenção das suas propriedades que eram conquistadas, né? Então, sabe-se pela história que o Império Romano se expandiu muito, né, a partir de Roma, e a cada expansão, a cada conquista de novo território tinha-se a necessidade, então, para entender quais eram o número de cidadãos que tinham lá, quais eram aptos a trabalhar, né, quais eram aptos a não trabalhar, né, ou seja, estudar um pouco melhor aquela sociedade para avaliar a riqueza dessa expansão, né, a riqueza do império. Então era necessário então formular isso em termos de tabelas, de valores, né, de dados, e aí a gente fica observando essa configuração aí, né? Um pouco mais à frente, né, na história, não tão antiga, do ponto de vista de 2.000 a 3.000 anos, mas em 300 a.C., né, nós observamos que a Biblioteca de Constantinopla, né, que era assim como era chamada a cidade do Império Bizantino, hoje atual Istambul, capital da Turquia, né, dentro da sua biblioteca os livros eram catalogados, né, e você tinha descrições detalhadas desses livros nessas bibliotecas antigas, já por volta de 300 a.C. Então, sempre observou-se uma necessidade de você organizar dados de alguma maneira ou de outra, né? Não importa se você estava no Oriente, se você estava na África, né, por exemplo, no Egito, ou se você estava em Roma, ou também no Império Bizantino. A sociedade como um todo, né, precisou-se, num certo momento, organizar dados. Para quê? Para que eles pudessem melhorar como sistemas de civilizações, né? Ou seja, seus territórios ficassem mais consistentes de forma a conseguir expandir um pouco melhor, não é? E hoje em dia essa prática é usualmente utilizada, né? Nós vemos, por exemplo, a cada 10 anos que o Brasil, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, faz levantamentos,
né, de dados por meio de censos, ou seja, descobrir as características da população. Por meio dessas características, você pode então projetar ideias para melhorias da população como um todo, né? Então, vamos dizer que a estatística em si, ela nasceu com base numa coleta de dados, numa necessidade do homem de coletar dados, né, para conseguir se organizar como sociedade, né? A partir disso, né, então vem a origem, da onde vem a palavra estatística, não é? Se a gente pega a ideia etimológica dela, né, da etimologia, nós temos, né, retrocedendo estatística, pensando numa língua mais geral, por exemplo, no inglês, ela vem da palavra statistics, não é? E se você observar da onde vem essa ideia dessa palavra statistics, ela vem evidentemente do latim, do antigo latim, que é uma ideia de status, que significa estado no latim, né? Ou seja, estado. Então, assim, o que tem a ver estatística com o estado em si, né? A ideia de um estado. Ora, tem a ver que a sua origem, na verdade, então representa o que? Uma coleta e apresentação de dados, né, a partir do interesse do Estado. E é exatamente isso que nós vimos na antiguidade, né? Na antiguidade tinha esse interesse dessa coleta de dados para o Estado saber qual era a sua população e como melhorar a sociedade como um todo, né? A partir disso, então, a gente observa que a origem da estatística, então, ela surgiu basicamente para coletar dados via informações sobre as populações em geral e as suas riquezas, e também para fins militares, né, para uma defesa do seu território, e tributários, né, porque por meio de tributos era aí o Estado, o Estado da civilização antiga, né, evidentemente, de uma forma ou de outra, obtinham esses resultados, né, esse montante de riqueza para tentar melhorar as suas cidades, tá? Bom, então essa é a ideia da origem, né, da estatística, né? Mas como a gente sabe, ela sofreu uma evolução ao longo do tempo, né? Então o que a gente vai observar a sua origem foi baseada na coleta e apresentação de dados, né, de interesse do Estado. Mas como a estatística se tornou uma ciência, né? Então, seguindo a ideia da evolução, a gente pode pensar que os primeiros estudiosos, até mesmo lá na antiguidade, definiram, né, a estatística como um conjunto de métodos, então, não é, capazes, apropriados para o tratamento de dados numéricos. Por que um conjunto de métodos? Porque, olha, por exemplo, com um montante de dados, a gente poderia estudar, por exemplo, qual era uma média disso, né? Então, você poderia pensar, olha, os cidadãos, qual é o número de filhos, né, em média, qual é o número de filhos aí que esses cidadãos de um certo região, uma certa civilização possuem, né? Então você tinha catalogado o número de filhos dos indivíduos por estado, por catalogado esse número aí de filhos, né, por pessoas, e aí você poderia encontrar uma média para isso. Então, né, isso te traria uma certa informação, né? Então, por isso um conjunto de métodos. A média, o cálculo da média foi uma delas que pensou-se, né, para trazer algum tipo de informação. Então, necessariamente essa é a ideia da estatística, né? A partir que isso não mudou até hoje. A ideia de obtenção de dados é justamente para a gente conseguir coletar informações sobre algo de interesse, né? E também começou-se a observar que esses dados, eles são afetados por uma multiplicidade de causas, né? Então, o fato dos cidadãos terem mais ou menos filhos, isso pode ser influenciado por vários motivos, né? Não necessariamente um só, né? Então, viu-se isso, que muitas situações de interesse, de estudo, né, que eles iam buscar dados, esses interesses eram afetados também por outras causas. Tá? Então essa foi a primeira definição propriamente de estatística, né? E o que é importante? Que esses métodos eram baseados então em conceitos da matemática, né? Então viram que a estatística em si, né, para você retirar essas informações, você fazia necessidade de métodos matemáticos, né? Em especial cálculos de probabilidade, né? Muito tempo depois, somente ali em torno do século XVI e XVII, começaram a observar que a estatística, né, estava intimamente ligada com cálculos probabilísticos, né?
porque dentro dessas ideias, por exemplo, de número de filhos desses cidadãos, há uma certa incerteza, né? A gente não sabe necessariamente quais são o número de filhos das pessoas, né? Então existe uma certa incerteza, uma certa imprecisão em falar isso, e uma imprecisão, uma incerteza está associada então à ideia de probabilidade, né? Ora, passando dessa primeira definição, a gente começa a observar então uma evolução do ponto de vista da estatística, né? Então, se a gente vai correndo a história a partir do século XVI, né, com o grande renascimento científico, cultural, né, da civilização europeia, principalmente, né, e mais, com o advento do surgimento do cálculo diferencial integral, né, lá com Newton, posteriormente com Leibniz, né, e também a partir do século XIX, com as primeiras definições de probabilidade, né, do conceito de probabilidade, principalmente com Laplace na França, observou-se então que a coleta de dados, né, não representava apenas toda a estatística, mas sim um dos temas que se poderiam estudar dentro da estatística. E é justamente isso que a gente vai observar. Tá? A gente vai observar nessa disciplina que, por exemplo, coletar dados e tirar informações sobre esses dados é uma das múltiplas facetas que a estatística nos oferece, né? Existem muitas outras que somente a partir desses conceitos matemáticos, né, da teoria da probabilidade e principalmente do desenvolvimento do cálculo diferencial integral, que foram possíveis a gente obter, então, esse outro rol de multiplicidade aí, né, dessa disciplina em especial. Tá? Então, ou seja, aqui são outras metodologias matemáticas que nós podemos, então, estar trabalhando, né? Por exemplo, os métodos mínimos quadrados, a distribuição normal, o teorema central do limite, tudo isso a gente vai abordar um pouco nessa disciplina, né? E observem que a época é basicamente o século XIX, né? Ou seja, é o século em que você tem muito bem fundamentado o cálculo e você tem já as primeiras ideias da teoria da probabilidade, né? Então, esses métodos que vieram nos ajudar muito, né, foram desenvolvidos, né, a partir, então, da evolução científica como um todo, né? Então, foram fundamentais aí para a evolução da estatística como ciência. Então, o que é então a estatística nos dias de hoje, né, que a gente pode pensar? No século XX, então, a estatística houve uma certa evolução, né, como área específica do conhecimento, né? Ou seja, houve o desenvolvimento de uma área chamada inferência estatística, que nada mais é, a partir dos nossos dados, a gente tomar decisão e extrapolar isso para uma população de interesse, né? E que essas áreas fazem uso da teoria da probabilidade, que é uma teoria matemática independente da estatística, né? Porém, com a teoria da probabilidade, a gente conseguiu dar confiabilidade aos resultados a partir dos métodos estatísticos, né? E a gente foi observado também que a estatística tem uma ampla aplicação nas ciências experimentais. Então, todas as ciências que trabalham com certos tipos de experimentos, ou seja, que produzem dados, elas podem, de certa forma ou outra, avaliar, então, utilizar as análises estatísticas, né? Tá? Então, a estatística como ciência, né, na sua definição do século XXI, consiste com o quê? É uma metodologia científica para obtenção, organização, análise dos dados, né, oriundos das mais áreas das ciências experimentais e cujo o principal objetivo, pessoal, é o quê? É a tomada de decisão. Então, a ideia não é só obter dados, não é só ter informações, mas tomar decisões em situações de incerteza, em situações que incerteza vão promover variabilidade, variação dos dados, né? E onde tem variação dos dados, é aí que os métodos estatísticos e as análises estatísticas se encaixam, tá? Então, essa é o rol da história, de um princípio de história da estatística, né? De como foi o seu desenvolvimento desde a sua origem até ela como ciência. Não é? As áreas da estatística são muito mais do que essas que eu estou tentando apresentar para vocês, né? Então, a estatística, a grosso modo, ela poderia ser dividida, então, na área de estatística descritiva, onde nós temos o interesse de descrever, então, os nossos dados,
não é? Então, ou seja, a gente vai tratar de coleta, de organização, de tratamento, né? E de uma interpretação inicial dos nossos dados, não é? A teoria da probabilidade não configura uma área da estatística, mas ela está intimamente ligada, né? Ou seja, sem ela, né, os métodos estatísticos a gente não consegue dar suporte de confiabilidade aos nossos métodos estatísticos. Então, o que trata a probabilidade? Ela trata de situações em que lidam com o acaso e com incerteza. Então, serão situações em que nós temos o acaso, né, ou a aleatoriedade imposta, e a gente vai ver como tentar estudar esse comportamento aleatório, né? Como que a gente pode tentar, pelo menos, estudar esse comportamento para tentar pensar numa certa previsão, né? E uma outra área é a chamada estatística inferencial ou inferência estatística, que é justamente a ideia de que, baseado nos dados, né, eu posso, baseado nos dados a partir, por exemplo, de uma amostra, né, a gente pode tentar, então, generalizar isso para toda a população que nós temos interesse em estudar, tá? É claro que existem outras áreas associadas, tá? Como, por exemplo, a teoria da amostragem, que é como você consegue obtenção de amostras representativas, né, de uma certa população, mas isso a gente vai vendo conforme o curso for caminhando, tá certo? Que mais? Então, a grosso modo, a gente poderia dizer isso, ó, que a estatística descritiva, como ela está relacionada com a organização, descrição e um resumo dos dados, né, para que esse resumo? Para nos dar informação, uma primeira informação sobre os nossos dados, a gente poderia dizer que a estatística descritiva, um sinônimo dela é conheça seus dados. Conheça seus dados. Quem são os seus dados? Quais são os seus primeiros resultados? O que esses dados estão querendo falar para a gente? Né? A probabilidade que trabalha com uma possível modelagem, né? Ou seja, um possível estudo do comportamento de fenômenos que nós dizemos aleatórios, ou seja, fenômenos que possuem uma certa incerteza nos seus resultados, né? Qual seria um sinônimo para probabilidade? Seria qual é a incerteza associada aos dados que nós coletamos, não é? E, por fim, nós temos a inferência. A inferência, então, é um método estatístico que possibilita aí, né, tirar conclusões da população a partir de informações contidas numa amostra. Tá? Então seria o seguinte, quais conclusões podemos tirar a partir desses dados? Isso seria o sinônimo da análise estatística, da inferência estatística, né? Então, todas essas áreas vão configurar para a gente o que a gente chama de análise estatística de dados. Em geral, a gente segue essas etapas. Por exemplo, eu tenho uma população e tenho certas características dessa população, como, por exemplo, a altura dos estudantes, não é? É um tipo de exemplo, tá? Que a gente poderia ter um interesse. Olha, eu quero estudar então qual é a altura dos estudantes de uma certa universidade, de um certo bairro, de uma certa cidade. Né? Então, como a gente não tem capacidade, às vezes, de estudar toda uma população, né? Por que a gente não tem? Bom, aí vai uma pergunta para vocês pensarem, né? Por que será que a gente não estuda toda a população? Por que não? Né? Então, primeiramente, vamos supor que a gente não consiga, mas seria uma ideia para vocês pensarem um pouco. Como a gente não consegue estudar toda a população, então nós retiramos uma parte dela, que é por meio de uma técnica de amostragem, né, que é uma amostra, é uma parte dessa população de interesse que vai carregar informação sobre uma característica que a gente quer estudar, no caso, a altura de estudantes. A partir disso, nós podemos utilizar então conceitos da estatística descritiva, né, ou seja, uma análise descritiva de dados e obter certas informações que estão lá. Né? A partir dessas informações, nós utilizamos, né, baseados na amostra, informações dos dados, métodos estatísticos que nós chamamos de inferência. E a partir desses métodos, nós tomamos conclusões, nós tiramos conclusões sobre a nossa amostra e fazemos generalizações sobre a característica da população estudada. Por exemplo, dizendo que, por exemplo, a média da altura dos estudantes é um determinado valor, não é? Da onde saiu esse resultado? De informações provenientes dos dados que nós coletamos. Ou seja, então a partir de uma pequena parte, nós conseguimos generalizar um resultado. Essa amostra, pessoal, ela pode ser constituída de mais de uma forma, não é? Ela pode ser constituída por meio de um experimento, ou ela pode ser constituída, então, observacional, coletando informações aí a partir
da população, tá? Nesse sentido, né, a partir de tudo isso, né, a gente entra então aqui em qual é o papel da estatística na engenharia e nas ciências. Então isso vai ficar para o próximo vídeo. A gente vai observar, a gente vai avaliar qual é o papel da estatística na engenharia e nas ciências por meio de um exemplo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!